Evangelho, ou os ventos pregarem o Evangelho, ou um anjo pregar o Evangelho, mas ele ordenou homens para este propósito. Ele nunca muda isto. Ele nunca ordenou denominações, ele nunca ordenou grupos de homens. Ele ordenou homens para pregar o Evangelho, não máquinas, artifícios mecânicos ou algum ser angelical. Foi o homem. E quando ele trouxe a libertação para o povo lá embaixo, ele enviou um simples ser humano, nascido de uma família simples, num grupo de escravos. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe-nos. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Grande Pai, novamente estamos dependendo de Ti para que a palavra que é vida seja vivificada em nossos corações, para que possamos aprender e temer mais ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agora sentamos. O profeta revelador. São João capítulo 10, verso 33. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse:
graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Como o irmão Brana está dizendo aí no início, Deus poderia ter usado o sol, a lua, as estrelas para pregar o Evangelho, mas ele preferiu usar o homem. Foi por isso que ele mesmo não foi entendido, nem foi aceito, porque foi Deus sendo homem. Quando os discípulos disseram, mostra-nos o Pai, o que nos basta, eles queriam que Jesus mostrasse um Pai, uma revelação à parte do Filho. Eles estavam conversando com o Filho e dizendo, mostra-nos o Pai. Mostrar é revelar. A gente quer fugir das coisas. A noiva não revela, ela esclarece. Revelar é esclarecer. Então não tem jeito de fugir. Se faz uma coisa é porque tem um ministério para aquele fim. E como os discípulos queriam ver o Pai, não teve jeito de mostrar. Um outro Pai, uma pessoa separada do Filho, um que era Deus, como dizem os dualistas da mensagem, que o Pai é Deus, mas o Filho não é Deus. É porque eles nunca tiveram a revelação da deidade. Eles são pregadores de dualidade, como os trinitarianos são pregadores de trindade. Eles nunca tiveram revelação daquilo que era verdade. Não é por andar com o irmão Brana que soube a verdade. Não é por isso. Andou com o irmão Brana. Quantos que nós conhecemos aí que andou com o irmão Brana, que está esperando o irmão Brana ressuscitar para revelar uma coisa que já está revelada. Então os discípulos andaram com Jesus, em outras palavras, andaram com o Pai, por isso que eles queriam ver um Pai à parte, mas o Pai estava manifestado. Você não pode ver o Pai separado do Filho. Irmão Brana diz que você não pode separar o Pai e o Filho, porque o Pai é Espírito, e você só pode ver o Pai no Filho. Então não pode separar e achar o Pai é Deus, o Filho não é Deus. O Pai e Filho e Espírito Santo é o único Deus. A pessoa só precisa de revelação. Então, pensando nisto, o profeta revelador, o próprio Jesus agradeceu ao Pai por ter escondido essas coisas dos sábios entendidos, dos teólogos, dos sábios que andaram com o irmão Brana, dos entendidos que andaram com o irmão Brana. Deus escondeu estas coisas deles. Muitas vezes queremos prestar-lhes honra quando eles desonram a revelação, aquilo que Deus fez. Então vamos prestar honra à palavra. Eu quero colocar estas coisas, como o irmão Brana colocou, nos ungidos dos últimos dias, 100. Ele diz, o Espírito Santo é o profeta desta hora.
Não é olhar para o homem, Brana é o profeta desta hora. Não, o Espírito Santo é o profeta desta hora. Então vamos espiritualizar a mensagem da forma correta. Ele vai dizer, o Espírito Santo foi o profeta dos dias de Moisés, da hora de Moisés. Mas não foi Moisés? Não, foi o Espírito Santo. O que era Moisés? Era um homem. Mas não foi Brana? Não, foi o Espírito Santo. Mas que era Brana? Um homem. Certo? É o Espírito Santo na era da noiva. Ele é o profeta hoje. O Espírito Santo. Ele é o profeta hoje. Mas na Bíblia não está dizendo que é João, mas é o Espírito Santo. Entende? Nós precisamos então espiritualizar a coisa para as pessoas verem e ver se pelo menos elas têm temor de Deus. Porque não é temer o homem que morre, mas temer a Deus. As pessoas deveriam ter temor de Deus e elas não têm. O irmão Brana disse assim também, tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade, 212. Irmão Brana diz, o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Mas o Elias desse dia não era Brana, não, era o Senhor Jesus Cristo. Brana diz que era o Senhor Jesus Cristo. Então eu posso dizer para você hoje que o João desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Se tem um homem para fazer alguma coisa, para carregar mensagem, para falar, porque Deus não vai usar o sol, a lua, as estrelas, ele tem que usar um homem, mas o João desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Não se presta nenhuma honra, glória ao homem. Deus só passa pelo homem porque não tem outro meio. Se ele pudesse passar por outro, ele passaria, mas ele diz, olha, o correto é isso, irmão Brana diz, esta foi a ideia de Deus. Então, tirando o homem de cena, porque o homem é o problema, Jesus era o problema para os judeus. Nós não te apedrejamos pelas boas obras, mas porque tu, sendo homem, faz a ti mesmo Deus. Sempre o homem é o problema. Mas Deus gosta de trabalhar desta forma. Só que você tem que saber de uma coisa, que o profeta, nos dias de Moisés, era o Espírito Santo. Você tem que saber que o profeta, nos dias de William Brana, era o Espírito Santo. Você tem que saber que o profeta, hoje, no tempo da noiva, é o Espírito Santo. Não importa quem ele usa. O profeta é o Espírito Santo. Ele é o revelador. Ele é o esclarecedor. Ele é o que faz uma descoberta sensacional. Não é o homem que faz. É o Espírito Santo que é o revelador. O profeta revelador é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem tirado o véu. E nós temos visto. É o Espírito Santo que tem descoberto as coisas. E nós podemos ver. O que é revelar, fazer, mostrar? Eu tenho pregado e dito, a noiva não revela, ela mostra. Aí hoje eu encontrei isso aqui. Mas o que é revelar? Mostrar. Aí o outro vai complicar. Então eu vou te dizer, quem está mostrando estas coisas hoje é o Espírito Santo. Você tira o Brana de cena, tira Osmar de cena, tira Moisés de cena, tira Paulo de cena, põe o Espírito Santo ali para você ver. A coisa vai mudar. Você tem que ver as coisas de uma forma real. O profeta desta hora é o Espírito Santo. Não importa quem ele está usando, mas é o Espírito Santo. Se você falar contra aquela mensagem do Espírito Santo nesta hora, prova que você é
um espírito da serpente. É um espírito anticristo. Alguém diz, eu fui levantado para combater uma só pessoa. E eu até não duvido. Porque eles foram levantados para combater quem? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nunca usou grupo. Me mostra um parágrafo na mensagem do Mombrana que o Espírito Santo usou um grupo de homens. Como eles pregam por aí, que é um grupo. Cadê parágrafos? Mostra parágrafo para nós. Nós cremos no Espírito Santo. E o Espírito Santo falou, o Espírito Santo movimentou, o Espírito Santo mostrou através de William Branham. Então, mostra para nós onde é que o Espírito Santo está falando através de um grupo de homens. É de uma só pessoa. Sempre foi. E esta pessoa é o Espírito Santo. Eu vou te deixar mais encurralado. Porque é a maneira de Deus trabalhar. As pessoas não percebem estas coisas. Então, a brecha 34. Agora João estava comissionado a escrever o que ele viu. Então, o apóstolo e profeta. Mas se João é apóstolo e profeta, então quem é o apóstolo e o profeta desse dia? É o Espírito Santo. Certo? É o Espírito Santo. Vou voltar. Não importa quem ele use. Ele usou um Pedro. Foi o maior tropeço. Mas Deus usou Jesus. Foi o maior escândalo. A vida dele, o ministério dele, a morte dele foi o maior escândalo. E era o Espírito Santo. Era o Pai. Mostra-nos o Pai. Quer dizer, mostra-nos o Espírito Santo. Porque o Pai é o Espírito Santo. Quem gerou o Filho foi o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo gerou o Filho, ele é o Pai. Mostra-nos o Pai. E ele diz, há tanto tempo eu estou com vocês. Vocês não me conhecem? Vocês querem ver uma revelação à parte de Branham? Não tem. Você quer ver uma revelação à parte de João? Apocalipse 10, 8 a 11? Não tem porquê. É o Espírito Santo. É uma coisa só. Quando você combate a mensagem de uma só pessoa, hoje você está combatendo o Espírito Santo, porque o profeta hoje é o Espírito Santo, assim como foi o Espírito Santo no tempo de William Branham. Então, João, o apóstolo e profeta, pegou na sua caneta para escrever. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Mas a revelação do tempo do 7º anjo foi a coisa mais tremenda. E você tem que crer nisso. No tempo do 7º anjo, ele tinha que revelar uma coisa que o Espírito Santo disse para João, não escreva. Você sabe, você ouviu, mas não escreva. O mesmo Espírito Santo falou para Branham, você sabe, você ouviu os 7 trovões, mas não diga a ninguém. As pessoas precisavam ter luz da mensagem, para poder ver Deus trabalhar, Deus ensinar. A mensagem que vocês ouvem não é um homem, o homem é incapaz. Eu desconheço um homem na terra, a começar de mim, que tenha moral suficiente, vida suficiente, para pregar essa mensagem desse jeito. Só o Espírito Santo. Não tem ninguém que possa fazer isso. Não tem ninguém que possa esclarecer. Já que revelar é mostrar, é esclarecer. Como se torna difícil para as pessoas agora receber essa mensagem. Deixa eu ir mais um pouquinho avante aqui.
A revelação do 7 selo, o terceiro selo, 33. Quando esta pergunta foi feita, João, o revelador, o profeta João, estava na visão e viu estas coisas. Irmãos, você sabe que nós nunca pensamos nisto. Nós nunca pensamos que João era revelador. Nós nunca pensamos que João era profeta. Para mim, João era só apóstolo. Mas se não tivesse a brecha 34, terceiro selo 33, que coisa. Nós não saberíamos disso também. Porque Deus deu aquilo para João, então ele tem que ser profeta. Porque Deus não faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E o primeiro que Deus mostrou em visões foi a João. Então ele tinha que ser um profeta. Agora, eu estou falando de um João de 2000 anos atrás. Certo? Não confunda com um ministério, porque o ministério de João está na terra hoje. Mas eu não estou falando daquele João hoje. Estou falando do ministério de João. Está na terra hoje. E o eleito vê esse ministério. E é um ministério do Espírito Santo. Porque ninguém pode ensinar estas coisas. Eles disseram para Jesus, e falaram entre eles, mas só que tem uma coisa, o que esse homem fala aí, nós nunca ouvimos ninguém falar. Eles têm que saber que o que o Espírito Santo falou através de Brana, nós nunca ouvimos ninguém falar. O que o Espírito Santo falou através de João, nós nunca ouvimos alguém falar. Esta é a verdade. Cristo, mistério de Deus revelado, 198. A palavra vem ao profeta. A palavra profeta significa um revelador da palavra divina escrita. O que é um profeta? Ele é um revelador. Então, o profeta revelador, ele revela o que? A palavra divina escrita. Agora, nós temos uma Bíblia que foi escrita por milhares de anos, e ela está cumprindo até hoje, porque ela fora escrita por profetas. E estas palavras, em cada época, ela cumpre. Ela tem um versículo, um capítulo para cada época. E hoje, esta Bíblia, ela tem versículos que estão cumprindo hoje. Nós não estamos aqui fazendo festa em cima de Apocalipse 10, de 1 a 7. Nós estamos regozijando em cima de Apocalipse 10, 8 a 11. Porque Apocalipse 10, de 1 a 7 já revelou. E agora João tinha que mostrar estas coisas. E mostrar é revelar. João tinha que revelar essas coisas para o povo. Revelar o quê? O que o povo não viu revelado pelo profeta Brana. E é o Espírito Santo quem está mostrando estas coisas. Não é nenhum homem mortal. Porque o homem você vai procurar, você encontra defeito. Eles encontraram em Jesus que ele sentiu fome. Mas quem que não sente fome 40 dias? Sem comer, sem beber? Encontraram falha em Jesus porque ele sentiu sede. Eu tenho sede. E eles não entenderam, pensaram que ele estava querendo água e colocaram uma esponja de vinagre na boca dele e ele não bebeu. Eu tenho sede. Eles nunca entenderam o que Deus tem. O que Deus quer hoje, eles vão entender? Não, só que você tem que saber que a palavra sempre vem
ao profeta, e o Espírito Santo é o profeta hoje. Não existe um homem como um profeta hoje, é o Espírito Santo. O homem é um que Deus usa, fala através dele, mas é o Espírito Santo que está fazendo aquela obra, naquele dia. E quando você não crê no que o Espírito Santo está fazendo, você fala mal do homem como falaram mal de Jesus. Nós te jogamos pedra, não é pelas boas obras, mas porque tu sendo homem, te fazes Deus. E hoje é a mesma coisa. Diz, você é um homem, está te fazendo profeta. Não, profeta é o Espírito Santo. Nós somos homem. Amém? Nós somos homem, somente homem. Só que a palavra vem ao profeta. Porque é a palavra que o Espírito Santo usa no dia. Aquela palavra vem ao profeta, e o profeta é o Espírito Santo. E ele usa aquelas palavras naquele dia, ele só tem que ter um homem, um corpo pelo qual ele fala. Deus não tem uma mulher para falar. Deus tem um homem. Deus não teve uma mulher para morrer por nós. Deus teve um homem. Cada profeta de Deus não foi uma mulher, foi um homem. Jesus não teve discípulas, ele teve discípulos. Ele teve falsos também, mas eram homens que ele ordenou 70 ir pregar o evangelho. Não tinha uma mulher no meio. Ah, mas um dia ele falou assim: ô Maria Madalena, você vai e diz aos meus discípulos. Ele nunca falou vai e prega. Diz aos meus discípulos que eu vou estar esperando vocês lá em Jerusalém. Diga para eles. Mulher pode dar um anúncio, pode dar um aviso, mas não ministrar a palavra. Deveriam aprender isto. É por isso que eles têm igreja como Deus, que é uma deusa. Na igreja católica, o próprio Brasil, que tem o ditado que a Argentina tem um papa argentino, mas o Brasil, Deus é brasileiro. Como Deus pode ser brasileiro, sendo que eles têm a Aparecida? Então não é da igreja católica. Se tiver um Deus brasileiro, ele não é da igreja católica. Porque a igreja católica, eles dizem, seja todo esse dia em louvor à Virgem Maria. É isso que eles falam. Mas nós temos aqui a mensagem, que é o Espírito Santo é o Deus hoje. O Espírito Santo é Deus brasileiro. Não é Maria. É o Espírito Santo. É Ele que é Deus. Deus é Espírito. Só que você só o vê através de pregações, através de homens. Não de lua, não de sol, não de estrela e nem de mulheres. Mas através de homens. Que a Bíblia diz, desde o Velho Testamento, você tem o sacerdote, nunca tem uma sacerdotisa. Quem tinha sacerdotisa eram os pagãos. Do lado da Jezabel, ali tinha sacerdotisa. Mas do lado de Deus, dos hebreus, tinha sacerdotes. Nunca sacerdotisa. Porque quem caiu lá no princípio não foi o homem. Quem foi enganado não foi o homem, foi a mulher. Eu sei que é fácil a gente pensar, mas o homem também foi enganado. Mas veja por quem o homem foi enganado. O homem não foi enganado por uma besta. O homem não foi enganado por uma fêmea do cavalo, do tigre, do elefante. O homem foi enganado por sua fêmea. O homem foi enganado por sua fêmea. É a sua mulher.
Mas veja por quem a mulher foi enganada. Ela não foi enganada pelo macho dela. Não é pejorativo isso agora, vamos entender. Não é o macho dela, que seria Adão. Ela foi enganada pelo macho da serpente. Esse foi o erro. Foi por isso que nunca ela pôde ministrar a palavra. Desde o Velho Testamento e veio para o Novo Testamento. E Paulo veio e mostrou: não permito, porém, que elas ensinem, nem exerça autoridade sobre o marido. Porque primeiro foi feito Adão, depois Eva. E Adão não caiu, mas Eva caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, 8 a 15. 1 Coríntios 14, 34. A mulher fica calada na igreja. Não permito, porém, que a mulher fale. Eles querem usar a coisa, que naquele tempo as mulheres conversavam muito. Que tempo que a mulher parou de conversar? Me mostra. Naquele tempo as mulheres conversavam muito na igreja. Você pega uma igreja que não é a nossa, vai para você ver um culto aí fora. Quer visitar um culto aí fora? Vai lá para você ouvir o que é a conversação. E Paulo já veio doutrinando em tudo que ela não podia pregar, ela não podia. A Febe que ministrava ao lado de Paulo, ela estava ajudando no evangelho, não no púlpito. A minha mulher ministra também ao meu lado. Sendo mulher, agindo como mulher, me ouvindo, obedecendo a palavra. Assim era a Febe também nos dias de Paulo. Não sendo uma pregadora. Bom, vamos. É que estou falando de o profeta revelador. Não tem profetisa reveladora. Tem o profeta revelador. Porque Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos às profetisas. Não. Eu falei errado. Aos profetas. Ele não faz coisa alguma sem que primeiro revele o segredo aos profetas. Deus não fez coisa alguma depois do movimento pentecostal sem que primeiro revelasse os seus segredos ao profeta do dia, o Espírito Santo, usando a boca de William Marion Branham. Deus não faz coisa alguma no dia da noiva sem que primeiro revelasse a sua palavra ao seu profeta. Quer dizer, o Espírito Santo revelado no dia, o Espírito Santo revelado na Bíblia. Não é um homem. Eu digo, tira o homem. Deus diz, põe o homem. Eu digo, tira o homem. Deus diz, sem ele eu não posso fazer nada. É como dizer, tira a mulher de cena. Satanás diz, não, senão eu não posso trabalhar. Eu dependo dela, dependo do seu corpo, da sua formosura, da sua nudez, da sua falta de pudor. Amém. E não estou bravo, não. Certo? Mas a palavra vem ao profeta. O que é um profeta? O que significa? Um revelador da divina palavra. Da palavra divina escrita. Cristo, mistério de Deus revelado, 198. É só esse pedacinho. O 332, Cristo é o mistério de Deus revelado. O Espírito Santo somente é o revelador da revelação divina de Cristo. A gente tem que falar, Deus revelou os selos através de William Branham. Mas vamos espiritualizar hoje. Vamos mostrar do jeito que está aqui. Ó. O Espírito Santo somente é o revelador da revelação divina de Cristo. E tem sido em todas as eras. Então quem revelou os selos? O Espírito Santo. Quem revelou o novo nome para nós hoje? O Espírito Santo.
Quem revelou para nós que o Cordeiro está fora do trono? O Espírito Santo. Oh, isso vai longe. Tudo é o Espírito Santo quem faz. O homem, ele simplesmente é o meio pelo qual Deus tem que passar. Você diz, eu ouvi a voz de Deus direto. Você não ouviu. Um profeta ouve direto de Deus. Porque o Espírito Santo é o divino revelador da palavra no dia, porque o Espírito Santo é o profeta daquele dia. E como é bom a gente saber que hoje é o Espírito Santo que é o profeta, sabe por quê? Porque eu saio de cena. Irmão Branham saía de cena quando ele dizia, o Espírito Santo é o profeta desta hora. Ninguém podia pensar que irmão Branham estava dizendo que ele era o Espírito Santo. Não, ele estava colocando o Espírito Santo no lugar dele. Ele diz, não sou eu, é o Espírito Santo, o divino revelador da palavra agora. João faz a mesma coisa. Se ele é apóstolo, se ele é profeta. E para começarmos, para revelar para nós o novo nome, tinha que só ser profeta. E profeta é o Espírito Santo. Certo? Profeta é o Espírito Santo. Eu estou mostrando o profeta revelador. O profeta revelador não é o homem. Estou usando um título aqui para você entender. É o profeta revelador. O profeta revelador não foi Moisés. O profeta revelador não foi Brana. O profeta revelador para a noiva, no último dia, para lhe revelar o que não foi revelado nos dias da era do sétimo anjo. O profeta revelador. Quando você pode ouvir a palavra, isso enquadra com a mensagem. Enquadra porque o Espírito Santo é o profeta revelador. Não é o homem revelador, é o Espírito Santo. Certo? Eu sei que alguém pode dizer, eles querem sair de... Não, não é que quer sair de cena, não. A questão é que essa é a verdade. O Espírito Santo levou 2000 anos para encontrar um homem. O Espírito Santo não achou um homem para morrer, para nos salvar. São Paulo fala sobre isso. Todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Aí Deus, que é rico em misericórdia, Ele proveu o meio da nossa salvação. Já que não tem ninguém para morrer pelo pecador, porque todos estão no mesmo lugar, no mesmo pecado, no mesmo vale da decisão. Eles não sabem o que fazer. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou morrer. Eu mesmo. A revelação de Jesus Cristo sempre. Quando chegou a notícia na glória de que o homem tinha pecado, mandou Deus a um anjo? Não. Mandou Deus a um filho? Não. Ele mesmo veio. Vocês dualistas, o que vocês fazem com esses parágrafos? Hein? Mas como o diabo tem jeito para tudo, ele dá jeito de falsificar tudo. Se não tivesse a mensagem do irmão Brana, não teria as falsificações que existem dentro da mensagem. Se não tivesse a revelação dada a João, que o Espírito Santo trouxe no ano 2000, se não tivesse o Espírito Santo aberto aquilo para todo o povo, para todos nós, não teria essas falsificações de terceira etapa pirata por aí. Por que tem? Porque o Espírito Santo trouxe a abertura, abriu aquilo. Quando não sabiam que o Cordeiro tinha saído do trono, aí ficaram sabendo, entraram. Aí o diabo entra naquilo e faz uma denominação daquilo. Entra! Eles não conseguiram entrar direitinho, foi no novo nome. Novo nome, ele diz, novo nome é filho do homem. Eu não sei onde eles estudaram aqui, se filho do homem é nome.
Que tem gente também, se você deixar eles colocar nome no filho, né? O que? Ele diz, é bíblico. Então, Satanás. Eu espero, mas você vai pôr o nome de Satanás no seu filho? É o nome da Bíblia. É o tanto de revelação. Não, eu estou te dizendo isso, que tem gente que faz de tudo, porque não tem revelação. Está na Bíblia, está na mensagem. Está na mensagem, mas você não encontra mais lugar algum para que aquilo possa formar uma doutrina. Irmão Brana diz, mesmo a teologia mostra que não se pode formar uma doutrina em cima de um versículo só. E Mateus 28, 19 só tem ele. Como que os pentecostais que são estudados conseguiram formar uma doutrina em cima de um versículo, quando a própria teologia deles diz que não se pode formar uma doutrina sobre um versículo apenas? Tem que ter 2 ou 3 testificando. E você não encontra mais nenhum. Não tem nenhum batismo falando do Pai, Filho e Espírito Santo depois de Mateus 28, 19. Porque os outros é tudo em nome de Jesus Cristo. Atos 2, 38 e assim por diante. Mas as pessoas não têm luz daquilo. Esse é o problema. O Mensageiro do Entardecer 83. E em todos os casos, na Escritura, em todo caso, Deus tem usado um profeta para chamar essa era para regressar. Vinde a mim, voltai a mim. É Deus usando um profeta. É o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, eu escutei, foi um homem falando. Então, se você puder dar ouvido, veja se você conhece a voz do Espírito Santo, porque no tempo do Espírito Santo tem muito vozerio, tem muitas vozes além da voz de Deus. Tem muitas vozes. É um vozerio. E você tem que reconhecer a voz de Deus naquele dia. Deus tem usado um profeta para chamar essa era para regressar. E eu te digo, Deus tem chamado um profeta para revelar para nós os 7 selos, 7 trovões, novo nome, semente da serpente e tantas coisas mais. Deus tem feito isso, usado um profeta, o Espírito Santo, num homem chamado Brana. Deus tem feito isso. É o trabalho dele. Não se pode perder tempo. Ele sempre envia um profeta. Por que Deus não fala um grupo? Por que irmão Brana só fala um? Ele não fala grupo. Ele só fala assim, Deus não trata com grupos. E nós temos aí, sempre quando tem um de Deus, tem um do diabo. Quando tem um Cristo, tem um anticristo. Quando tem um Jesus, tem que ter um Judas. Quando tem um revelador, que São João o revelador também, tem que ter o outro que cega, que não revela, que abafa a revelação. Escuta, por que é que ele faz isto? Usa um profeta? É porque a Bíblia diz, é ao profeta a quem a palavra de Deus vem, o revelador da palavra. O revelador é um manifestador, aquele que manifesta, que revela, que mostra. Eu gosto dessas coisas porque isso tudo é o que traz uma fé genuína na palavra. O que é revelar? Fazer conhecer o sobrenatural. Isso daqui, até o dicionário está dizendo isso daí. É o dicionário diz, fazer conhecer o sobrenatural. Revelar. O que era sobrenatural? Que nós não sabíamos aquilo que Deus diz para João, não escrevas. Deus diz para Brana, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo, o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos.
Esse não escrevas. Brana veio e pregou. Ele diz, está escrito, não escrevas. Mas está lá dentro. Está em forma de revelação. Precisa de um revelador. Precisa de alguém que chega e expõe aquilo. Precisa de um profeta. Então William Branham, o homem, foi usado pelo Espírito Santo no dia para expor, para mostrar aquilo que não podíamos saber através de Lutero, de Wesley e do movimento pentecostal. Nós não podemos saber, porque eles não eram profetas. Tem dois lados do profeta que eu quero ler agora, nesse finalzinho. A festa das trombetas, 95. Agora, como vemos todos esses exemplos, observe, agora estes atos, Malaquias 4, tudo isto, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, se você tomar Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre, se Jesus Cristo mesmo ontem foi uma pessoa, Jesus Cristo hoje será uma pessoa, Jesus Cristo para sempre será uma pessoa. Se Jesus Cristo usou ontem uma pessoa, ele usa hoje uma pessoa e ele usará depois uma pessoa. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou para sempre, como queira. Está escrito aqui para sempre. Ele permanece para sempre a palavra manifestada. Quando você lê na mensagem, assim, a palavra manifestada, você tem que entender que essa palavra, que é letra, manifestou. O que é manifestar? É fazer claro, é vir à tona, é aparecer, isso é manifestar. Ele manifestou, então, esta palavra que você lê está em carne. Você sabe, Apocalipse 10, de 1 a 7, esteve em carne nos Estados Unidos. Apocalipse 10, de 1 a 7, não está em carne no Brasil. Vocês são contra? Não, Apocalipse 10, de 1 a 7. Se eu disser para você que Apocalipse 10, de 1 a 7 está em carne no Brasil, então seria Brana. E Apocalipse 10, de 1 a 7, esteve em carne na América do Norte. Na hora do entardecer, estava Apocalipse 10, de 1 a 7, ali, manifestado. Mas no Brasil, está manifestado Apocalipse 10, de 8 a 11. É uma manifestação. Você tem que ver que a Escritura é uma manifestação. E você, hoje, faz parte desta manifestação. Você forma o corpo desta manifestação. Você que não é complicado. Você que ouve o que o Espírito diz hoje. Porque ouvir o que o Espírito diz às igrejas é ouvir o que o Espírito diz às 7 eras. Mas depois você tem que ouvir o que o Espírito Santo falou através de Brana. Depois você tem que ouvir o que o Espírito Santo fala através de João. E aí você tem formado um corpo com João. Eu estou nesse corpo, um corpo com João, onde o Espírito Santo está falando. E sabe como eu me sinto? Indigno. Você deve se sentir assim, indigno. Mas de todo jeito eu estou no corpo. Eu não fui posto no corpo. Eu nasci. Eu nasci no corpo. Você nasceu no corpo. Tem muita gente que a gente tenta colocar no corpo, como pastor, como diácono, como evangelista. A gente tenta colocar eles no corpo, mas não adianta. Não é para quem você coloca no corpo. Quem você coloca no corpo sai. Tem que ser aquele que nasce. Tem que nascer no corpo. O corpo de Cristo, ninguém entra, nasce. A família Brana, ninguém entra, nasce. A semente não herda com a palha, 18 e 19. Certo? Aquela azulzinha dos Estados Unidos. Tem que nascer. Então aqui, isso daqui para mim é muito importante. Um profeta não significa unicamente, que tem hora que tem que se mostrar isso. Um profeta não significa unicamente um vidente, um adivinho.
Porque se você for pegar um profeta, você entraria em choque com a mensagem do irmão Brana, quando o irmão Brana prega sobre os 7 olhos de Deus discorrido por toda a terra. Ele diz, foram todos esses olhos ungidos, profetas, 7 eras da igreja. Quando ele vai mostrar para você a realidade do assunto, ele diz, Paulo foi profeta. Depois tivemos 5 mensageiros. E agora vem Elias, 7º anjo, é profeta outra vez. Então você vai ter que entender por que uns são profetas completamente vidente, um adivinho, um revelador. Mas ele diz, um profeta não significa unicamente um vidente, um adivinho. Porque vamos falar com respeito à noiva hoje. Se fosse para falar que a noiva hoje ela é profeta, ela não é vidente. Porque vidente você teria que ver algo que Deus vem te dar visão. Estou falando agora de visões. Você ter visões. Aí você vê. Eu não tenho, você também não tem. Não tem. Não adianta falar que tem um adivinho. Adivinho não quer dizer só aquele homem lá do mundo, porque eles tomaram isso das coisas de Deus. O adivinho, porque um profeta dizia o que você tem, o que você tinha, o que você perdeu, com quem você conversou, com quem você consultou. Um profeta, ele dizia, mas é um adivinho. Mas não é só isso, porque isso é uma revelação, mas é tomado também como um adivinho. Irmão Brana diz, não é só isso. Então ele diz, o que significa um profeta? Esse nós podemos incluir um revelador da palavra escrita em sua própria vida. O que é um profeta hoje? Que esse profeta, um revelador da palavra escrita. O que foi Brana? Um revelador da palavra escrita em sua própria vida. E ele conseguiu ler para nós Apocalipse 10, de 1 a 7, Mateus 17, 11, Lucas 17, 26 a 30, São João 14, 12. Ele conseguiu deixar isso para nós, Atos 3, 19 a 21. Ele conseguiu semear essas coisas para nós, Malaquias 4, 5 e 6, Zacarias 14, versos 6 e 7. Olha quanta escritura. Isso aí tudo, sabe onde estava? Na vida de William Brana. O Espírito Santo estava revelando aquilo. Porque o profeta é revelador. E o Espírito Santo é o revelador. Mas o Espírito Santo queria pegar essas escrituras e levou 2 milênios para ele encontrar um homem que ele pudesse pegar estas escrituras e aplicá-las nele. E ele encontrou Brana. De onde veio? De um pai bêbado. Onde nasceu? Na casa de pau a pique. Simples, pobre, mas Deus falou com ele desde pequeno. As pessoas deveriam ver a maneira que Deus usa para poder falar, e aquela escritura está naquela vida, estava na vida de William Brana. Como que eu posso dizer para você que essas escrituras que eu acabei de citá-las, que elas estão na minha vida? Não, nós temos que ter as escrituras que nos cabe hoje. Porque hoje, se tem profeta, hoje o profeta é um revelador, e se o Espírito Santo é o profeta, e o Espírito Santo está na palavra, e a palavra tem que estar em alguém, Deus teria que encontrar alguém para poder manifestar essa palavra. Apocalipse 10, 8 a 11, Apocalipse 22, 17. Não é muita coisa que nós temos, mas é o suficiente, é o casamento. Isso forma o casamento. O que você tem de Apocalipse 10, 8 a 11? João vai ao anjo forte,
diga para ele: dá-me o livrinho, come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas doce na sua boca. E vai e profetiza a povos, reis, nações e línguas. Isto é o que te cabe. Essa escritura cabe em você. Aquelas escrituras de Apocalipse 10, de 1 a 7, coube em nós antes de saber do nosso ministério. Antes de conhecer a nossa manifestação. Antes de saber que o Espírito Santo revelaria sua palavra novamente para nós neste tempo final, através daquilo que não pôde falar através do irmão Brana. Deus não pôde falar. Deus disse para ele: não diga a ninguém. Vamos ver se alguém pode me contestar nisto. Você tem um parágrafo onde o irmão Brana diz: olha, ele falou para mim não dizer a ninguém, mas agora eu estou dizendo para vocês. Deus diz para ele: não diga a ninguém. E ele não disse. E ele fez 2 irmãos que estavam ao lado dele jurar que não diria a ninguém aquilo. Irmão Sótima e um outro. E fez eles jurar. E o irmão Brana viveu ainda 3 anos depois daquilo. Esses irmãos já devem ter partido também. Ninguém ficou sabendo que esses irmãos não falaram. Eles não falaram. Porque Deus guardando segredo outra vez, sendo que nos dias da voz do 7º anjo, ele ia revelar todo o mistério, diz que saberíamos todo o mistério, e depois de revelar os mistérios através da voz do 7º anjo, Deus me pega. Estou te dizendo, me pega essa força de expressão, e diz: não diga a ninguém. Como Deus pode fazer isso? Esse 7º anjo veio para revelar tudo. Como ele não pode falar isso? Como ele não pode revelar isso? Como ele não pode revelar a terceira etapa? Como ele não pode revelar novo nome? Como que ele não pode revelar essas coisas? Deus disse: não diga. Ele poderia dizer: Senhor, mas a sua palavra eu tenho pregado toda a vida, está escrito na sua palavra que é nos dias da voz do 7º anjo, pelo que eu entendo da Bíblia, até hoje, já foram 6 mensageiros, estamos no tempo do 7º. Se eu não digo, aí por isso ele diz. É por isso que ele diz no 7º selo, que ele estava esperando uma pessoa. Porque Deus diz para ele: não diga a ninguém. Não era para ele dizer. Se Deus falou para ele não dizer, não adiantava nem o irmão Brana discutir com Deus. Falou: Senhor, mas não é o 7º anjo que é o revelador de tudo? Não vai vir ninguém depois de mim, Senhor? Eu estou pregando que é o 7º, é o último. E como pode agora? Vai ficar isso em segredo, Senhor? Não diga a ninguém. Não explicou também. Só diz: não diga a ninguém. Mas a Escritura, irmãos, quando tem que cumprir, aquilo demora. Deus leva tempo, mas ele encontra alguém que crê. Ele pega aquela Escritura e põe para você revelar aquela Escritura. Ele te dá aquela Escritura. Qual a Escritura que ele deu para mim e para você? Apocalipse 10, 8 a 11. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha e beba da água da vida. Ele te deu essa Escritura. Essa Escritura não era para a vida de William Branham, porque o que é um profeta? O que significa? Um revelador da palavra que está escrita em sua própria vida. O que estava escrito na vida dele é o que eu já citei. Mas Apocalipse 10, 8 a 11, Apocalipse 22, 17, estava escrito na vida de João. O Espírito Santo, o revelador, escreveu isso na vida de João. O seu viver, a sua palavra, a sua pregação vai ser isso.
Escreveu isso na vida de William Branham, a revelação dos mistérios, do segredo, a manifestação de Elias, do Filho do Homem. Está em você. Está escrito em você. Você é um revelador daquilo que está escrito na sua própria vida. Amém. Deus, obrigado, Senhor, por mais este momento. A gente rejubila, mas pode ter gente que nem está entendendo, Senhor, e nem está vendo, mas estamos agradecidos pela palavra que o Senhor tem manifesto para todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.